E eis que alguém pergunta: e quando você já pediu para lavar a louça várias vezes e o filho não vai, o que é que você faz? Boa tarde, vamos chegando para a gente conversar. Nossa live da semana. Começar falando aí sobre o que a gente vai estar inconformada essa semana. E hoje eu tenho aí um tema muito intrigante para conversar com você. Então, se você está, e tem estado inconformada com a sua pia aí da sua casa cheia de louça, fica aqui pra gente conversar, tá? Eu sou Dani Stefanello e por aqui eu ajudo mulheres a se tornarem quem Jesus as chama para ser. E quero contar para vocês o porquê desse tema, o porquê desse tópico, o porquê desse assunto. Vamos falar assim sobre essas coisinhas que nos incomodam aí, dentro da nossa casa e acaba realmente causando aí desentendimentos, acaba causando intrigas, mal-estar e dessa forma aí a gente, acaba criando uns climas desconfortáveis e vamos entender por que isso acontece. Vamos se posicionar inconformadas com tudo isso e vamos também ver, como resolver isso. Como resolver isso. E aí eu quero começar contando para você por que desse tema. Sábado passado nós tivemos fiz uma imersão com mulheres, a imersão Renovadamente. Foi um dia assim maravilhoso, junto com o Senhor, onde nós pudemos falar da importância dessa mudança da forma de pensar, renovar então aí nossas histórias com o Senhor, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações e nossos relacionamentos. Então esse foi o mote, e o tema desse dia tão especial. E nesse dia nós começamos a falar de relacionamentos familiares e eis que alguém pergunta: e quando você já pediu para lavar a louça várias vezes e o filho não vai, o que é que você faz? E aí me chamou muita atenção. Por quê? Porque de repente todas as mulheres daquela sala tinham alguma questão sobre isso. Aí meu esposo que não gosta de lavar a louça, Ai, meu filho também não, enfim. E aí ficou essa questão, ou seja, trazendo aí esse ponto de que, olha, em todas as casas, em algum momento tem um BO por causa da louça suja na pia. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Porém, aqui eu quero trazer para você, muito mais do que a louça na pia. Por quê? Porque pode ser que para você nem seja um problema. Não, aqui em casa a gente briga para ver quem vai lavar o prato. Mas falar sobre aquelas coisas, aquelas questões que nos incomodam dentro da nossa casa e acabam fazendo com que a gente fique, perca paciência, fique irritada, fique desgostosa, insatisfeita. E a gente precisa olhar então para isso. O tema, o exemplo, a analogia da louça é o que a gente vai usar aqui hoje, mas eu quero que você possa pensar, começar pensando sobre isso, O que é que na minha rotina familiar tem causado desentendimentos, em casa? O que é que, tem que ser feito e não é, e por causa disso gera desentendimento? O que é que eu gostaria que fosse de um jeito e não é, O que é que eu tento ensinar para os meus filhos e não consigo? O que é que eu gostaria que meu marido fizesse aqui junto comigo e não tem jeito, ele não faz? Pensa em algumas coisas nesse sentido, porque todas nós vamos ter algumas questões, nessa perspectiva. E aí a gente precisa olhar para isso, se a gente quer renovar os nossos relacionamentos. Porque o que a gente conversou sábado é que não diz respeito à louça suja na pia. Diz respeito a vários fatores que a gente não costuma olhar, que a gente não costuma pensar sobre. E aí haja desentendimento, haja desconforto, E aí haja insatisfação. Então, o que envolve, essas questões aí da nossa casa que não são como a gente gostaria? Primeira coisa que envolve é o que eu sinto sobre isso. Como eu me sinto sobre isso. Por quê?
Porque a gente sabe que nós somos diferentes, né? As pessoas são diferentes. Ai, Dani, mas meu filho, minha filha, criei tudo igualzinho. Somos diferentes. Não tem jeito. Somos diferentes, pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes. E percebemos qualquer evento que seja, evento, situação, circunstâncias, de formas diferentes. E isso precisa ser levado em consideração dentro da nossa casa. Né? Precisa ser levado em consideração dentro da nossa casa. Se eu, né, meu esposo pensa diferente de mim, se você mora com algum familiar, né, minha mãe, enfim, independente de com quem você divide aí, né, seu ambiente, o ambiente da sua casa, vocês pensam diferentes. Então, antes de qualquer coisa, essa questão que gera intriga, né, a louça suja ali na pia, que ninguém quer lavar, o que te incomoda, né, a chateação que você fica, a irritação, a impaciência, não diz respeito àquela louça. E se você não para olhar isso vai ser, olha, eternamente discutido na sua casa e provavelmente não resolvido. Então, diz respeito a o que significa para mim ter, né, essa louça suja, ter a reclamação quando eu peço para lavar, né, ou não ter a iniciativa do outro para vir e fazer e ajudar. Como é, né, que eu me sinto sobre isso? E aí, por que a gente precisa olhar para isso? Por que eu preciso entender como é, né, que eu me sinto em relação a qualquer pequena situação que me tira do prumo, me tira do sério? Eu tenho aprendido, né, que... Eita, uma obra aqui do lado da minha casa. Hoje, gente, olha, abre parênteses, hoje tudo aconteceu. Fui fazer exame, cheguei em casa, não deu tempo de me arrumar pra vir falar bonita com vocês, mas eu queria estar aqui no nosso horário, começar nossa semana juntos. Uma obra bem aqui na frente da janela que eu tô, e hoje não pararam pro almoço, né? Estão aqui batendo, então de vez em quando pode ser que tenha umas marteladas por aqui, mas essa conversa importante a gente vai ter de todo jeito, de todo jeito. Mas aí, olha, voltando, por quê, né? Porque a gente vai precisar entender toda essa questão do que isso me faz sentir, do que isso representa para mim, do que isso, né, por que isso me faz mal. E aí eu trouxe até, compartilhei com as meninas um exemplo, né? Eu falei, olha, nós temos, né, linguagens de amor diferentes, né? Pessoas se sentem amadas de formas diferentes. A gente tem, né, todo um estudo sobre a linguagem do amor. E dentro dessas linguagens, né, eu achava que a minha linguagem era tempo de qualidade. Que é você passar tempo com a pessoa, conversar, você, né, você ser ouvida, enfim, você ter ali um tempo exclusivo para você. E eu descobri há muito pouco tempo que atos de serviço, que é outra linguagem, é muito importante para mim. Então, atos de serviço, né, não é quando a pessoa, você manda a pessoa fazer, a linguagem de amor é ato de serviço porque você vive mandando fazer alguma coisa. Não. Mas é quando a pessoa espontaneamente faz algo, te ajuda de alguma forma. Então, pra mim, isso é importante. Eu descobri agora há pouco, olha só que coisa louca, né? E eu sempre gostei muito de pensar, refletir e tal, coisa, mas não tinha me dado conta de que isso era algo importante pra mim. E aí, quando essa louça não tá, né, tá suja na pia ou a pia tá bagunçada, o que me incomodava nem era a pia bagunçada. Era porque eu achava que a percepção que eu tinha era: não me amam, não se importam comigo, né? Não me dão atenção nesse sentido de que eu gosto das coisas organizadas. E aí tudo isso fazia vir a irritação, fazia vir a chateação, fazia vir, né, a frustração. Então eu preciso entender o que é que eu sinto diante do que me incomoda para eu poder começar a destrinchar aí tudo isso, né? Porque nossos sentimentos, né, nossos pensamentos e sentimentos aqui, se a gente não ajusta, eles ficam aqui naquele, né, emaranhado, e a gente não sai desses ciclos vários. Então, primeiro, né, olhei, entendi por que isso me chateia, por que isso me faz mal, por que isso me incomoda, por que isso me mobiliza. E aí eu tenho aprendido muito com o Senhor, muito com Deus, né, sobre o seguinte: se me mobiliza, se algo me mobiliza, Deus quer se mover na minha vida.
Se algo me mobiliza, Deus quer se mover na minha vida. E o que isso significa? Que se algo me mobiliza no sentido de, me paralisa, me tira ali do centro, toma minha atenção de uma forma negativa, Deus quer tratar algo em mim. Deus quer mover algo em mim. Isso não significa que eu vou concordar com o outro, que eu vou dar razão ao outro o tempo todo, que eu vou me deixar, de ter as minhas próprias opiniões, gostos e etc. Absolutamente. Mas diz respeito a eu olhar para aquilo, me incomodar, poder então comunicar, ter ali, acordo sobre isso, sem me mobilizar. Sem me mobilizar, sem me dar raiva, sem me dar impaciência, sem me dar chateação, sem me deixar frustrada. Essa é a grande diferença. É por isso que a gente precisa, primeiro de tudo, entender por que me mobilizou. Então, se te mobiliza, Deus quer mover algo na sua vida. Então, seja uma coisinha ou algo maior que esteja aí, causando desentendimentos, causando intrigas, causando, enfim, situações desconfortáveis para você. Você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para isso. Para quê? Para poder renovar os seus pensamentos sobre isso. Olha, eu olho isso aqui, não tá legal, mas tá errado para mim. Porque às vezes ainda tem isso, tá errado para mim, não tá errado pro outro, Tá errado para mim, não tá pro outro. Eu não gosto das coisas desse jeito, mas o outro nem liga. E assim vai, Essa semana eu tava aqui, entrando aqui no meu escritório, e nós temos 2 cadeiras no escritório. E eu sou aquela da casa que eu levanto e eu guardo a cadeira. Só a única, viu? Só eu faço isso. Todo mundo aqui levanta e a cadeira fica onde ficar aqui. Empurrei para trás, levantei, ela fica lá. E aí, essa semana eu tava aqui passei na porta do escritório, minha filha tava estudando e a outra cadeira assim, bem no meio. Aí eu passei e fiz, mulher, tu não se incomoda com essa cadeira aqui, bem no meio, Ela passando, ela tinha que passar por trás da cadeira. Aí sabe o que ela respondeu pra mim? Eu nem tinha percebido. Olha só, eu nem tinha percebido. Então, nessas pequenas coisas, a gente precisa trazer à nossa mente isso. Somos diferentes. Algo que pra mim me incomoda, porque se eu sento aqui no escritório, a primeira coisa que eu faço é arrumar a cadeira do lado, porque pra mim, esse senso de organização é importante. Mas ela não tinha nem percebido, quanto mais se incomodado, tá? Então vamos entender, buscar aí o que isso significa pra mim. O que me mobiliza tem significado o quê? Tem significado o quê? Tem me feito sentir o quê? E aí, quando eu compreendo isso, eu preciso, então, o segundo passo é aprender a compartilhar isso. Aprender a compartilhar. Por quê? Porque se eu percebo qual mal, qual incômodo que me causa de fato, eu posso, então, trazer isso para o consenso familiar, para o diálogo familiar, para a construção de todo esse relacionamento. Então, se eu percebo que o que me incomoda nessa pia cheia de louça, é o sentimento de que eu não sou amada ou que não se importam com o que é importante para mim, eu posso chegar e compartilhar. Eu preciso, por quê? Porque senão ninguém vai entender. E aí ou você vai continuar pedindo que aquela louça seja lavada, pedindo, exigindo, brigando, se estressando, ou você vai engolir, digamos assim, algo que é importante para você, enquanto ninguém nem tá sabendo o que tá se passando. Então, quando eu percebo, eu preciso então compartilhar. Quando eu percebi, caramba, ato de serviço, quando a pia tá arrumada, eu me sinto amada, eu me sinto, importante. Por quê? Porque, opa, ela não gosta disso, vamos então vamos organizar. E aí eu compartilhei com a família, eu digo, gente, fiz uma descoberta. O quê? Que isso aqui é importante pra mim. E que quando eu tô aqui, quando eu digo que me incomoda, é porque, na verdade, eu não me sinto amada. Eu me sinto como se vocês não se importassem com o que é importante pra mim.
E aí a gente pode conversar sobre isso. E aí a gente pode construir um diálogo sobre isso. E aí eu pude me fazer entender a respeito daquele meu desconforto e a família também pôde aprender e escolher cooperar com isso. A pia tá arrumada todo tempo, toda hora, todas as vezes que eu quero? Não. Mas existe uma consciência nessa relação. Não é mais um. Você não aprende de jeito nenhum a lavar a louça. Eu falo e você não faz. Né? Isso é malcriação, isso é desaforo, isso é afronta, isso é desrespeito. E aí, né? E aí vem todo um clima que a gente não gosta de ter. Eu tenho certeza, né? A gente não gosta de ter. Essa não é a expressão do aroma suave do Senhor em nossa casa. Não é. De jeito nenhum. Então eu preciso aprender a dialogar, eu preciso aprender a compartilhar, eu preciso aprender a estar ali trazendo, né, para a minha família os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas expectativas. Aí vem o terceiro passo, que é também o que? Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Sabe por quê? Porque você precisa entender também o outro. Por que é que você nunca lava a louça? O que acontece que sempre que, né, esse assunto chega, acaba tendo desentendimento? E aí você vai ouvir, eu não gosto de lavar a louça, por isso. Pode ser algo muito pertinente e pode até não ser, mas você precisa compreender. Faz sentido? Porque enquanto você não compreende, você tá aqui, olha, gente, como a gente gosta de imaginar, né? Como a gente gosta de imaginar. E aí, se eu não compreendo, eu fico aqui, ó, né? E quando a gente imagina, nunca é o melhor, não é? Nunca é o melhor. É sempre algo para ofender, é sempre algo para afrontar, é sempre... O motivo é sempre preguiça, enfim, é sempre algo ruim. Mas quando eu pergunto e vou aprendendo a escutar, e aí eu vou também entendendo melhor, né? Compreendendo por que também o outro funciona daquele jeito. E aí é dessa forma que a gente vai poder aí, né, construir essa relação dentro de casa. E é tão importante que você seja inconformada com a sua pia cheia de louça suja. Inconformada no sentido de, né, não é de querer fazer todo mundo resolver isso do jeito que você quer, do jeito que você acha que tem que ser. Mas inconformada no sentido de eu preciso compreender o que acontece nessa situação. Eu preciso compreender o que acontece nessa questão. Eu preciso, né? Eu não vou me conformar em ter sempre a mesma discussão, o mesmo debate, impasse, desconforto sobre um tema, um assunto, uma questão. E vamos viver assim até que o outro resolva fazer do jeito que eu quero que ele faça. Essa é a forma que a gente costuma agir e pensar, né? Eu me conformo no sentido de, é isso aí, funciona assim, aqui em casa é assim. Ninguém ajuda na cozinha, ninguém ajuda a lavar prato, ninguém ajuda a fazer as coisas, e eu me conformo com isso. Mas eu não me conformo de dizer tá tudo bem, eu me conformo de, é assim mesmo em todo canto, é assim mesmo em todo lugar. E aí eu não vou caminhar, eu não vou, né, avançar para resolver. Eu não vou avançar para resolver. Eu fico lá, tentando na força do meu braço mudar tudo e todos. Mudar tudo e todos. Então, não funciona. Não funciona. Se funcionasse, não existia, né, tantas dificuldades nos relacionamentos familiares. Não existia. É igual, não é nem um ditado popular, mas é uma fala que existe assim, né? Se bater resolvesse, né? Pessoas que, né, costumam bater no filho, tem que aprender, e aí vai ali na força, né? Não resolve. Se resolvesse, né, tava tudo certo. Porque aí eu pego, né, um chinelinho, dou 2 palmadas, tá certo. Não resolve, tá posto que não resolve. Tá posto, é fato empírico que não resolve, né? É a mesma coisa essas situações nos seus relacionamentos.
Se tá desconfortável e eu fico ali, né, entendendo, pensando que é assim em todo lugar, então vamos lá na força do braço ver até que o outro resolva melhorar, mudar, ou eu preciso então partir para essa construção, partir para, né, andar aí e caminhar nesses 3 passos para poder sair desse lugar. Não vou mais deixar situações assim tomarem minha atenção, meu tempo, meu conforto familiar, né? O bem-estar da minha família. Não vou deixar que uma pia cheia de louça, ou uma toalha molhada em cima da cama, ou uma cama que não foi arrumada, ou uma casa que de repente não foi varrida, ou uma coisa que foi tirada do armário e não foi guardada. Não vou deixar isso roubar a paz da minha casa. Mas para isso eu preciso entender por que eu me sinto mal com isso. Eu preciso começar a aprender a compartilhar tudo que eu sinto, tudo que eu penso sobre, o porquê que aquilo me incomoda. E eu preciso aprender a ouvir. E eu vou dizer para você, ouvir é uma das partes mais desafiadoras. Você pode até pensar que seja compartilhar, mas não é. Entendo que para algumas pessoas compartilhar, né, falar, botar para fora o que a gente sente é difícil. Mas ouvir é um pouco ainda mais desafiador, sabe por quê? Porque nem sempre a gente escuta o que a gente quer. E aí, em que sentido? Porque às vezes o motivo do outro é muito mais plausível do que o nosso. Eu quero que você lave a louça por isso, isso e isso. E aí você, por que você não quer lavar a louça? E aí o motivo do outro é muito mais plausível, faz muito mais sentido. E aí você olha assim e faz, né? Aí tem que assumir, né? Tô errada nisso. Então, ouvir é algo que você precisa de fato, ouvir com seu coração aberto, a poder também entender que nem tudo precisa ser do jeito que a gente quer. Tudo precisa ser do jeito que a gente quer, né? Inclusive uma pia de louça. Ai, Dani, mas vai deixar sujo, vai deixar desarrumado, vai deixar desorganizado? Não. Eu vou assim, né? Nós, mães, precisamos ensinar os valores, ensinar aí organização, limpeza, né? Práticas da rotina da casa. Tudo isso a gente precisa ensinar. Mas será que isso tem que ser feito assim mesmo? Será que tem que ser feito sempre dessa forma? Então a gente precisa ter cuidado, né? Eu tenho agora 2 filhas morando fora de casa, né? Uma mora num estado, outra em outro. Então, são 2 casas aí separadas. Elas são 2 seres humanos completamente diferentes um do outro ali, né? Temperamentos, personalidades, enfim, completamente diferentes. A logística da casa de uma é completamente diferente da logística da casa da outra. E eu ensinei as 2. A mesma coisa. Mas elas têm seu modo de fazer, suas preferências, né? Seu jeito aí de organizar e gerir tudo isso. E tem algumas coisas que eu mesmo não concordo. Não porque tá errado, não porque eu não faria daquele jeito. Não faria, às vezes, porque eu não acho prático daquele jeito, porque eu não acho simples daquele jeito. Eu não acho. Mas elas entenderam que é assim melhor para elas. Então, tudo bem. Então, cada uma vai ter aí a sua construção. Cada uma lava o prato de um jeito, cada uma lava uma hora diferente, cada uma faz do seu jeito. Mas aí eu tenho, né, tranquilidade de que os valores fundamentais estão lá. Então, de ter uma casa organizada do seu jeito, mais organizada, limpa do seu jeito, mais limpa, né? De ter as suas coisas, zelar pelas suas coisas do seu jeito, mas zelar por suas coisas. E assim a gente, né, vai seguindo e aprendendo a conviver com essas diferenças e viver em paz. Porque não é, né, esse debate de um detergente de um lado ou de outro. Uma das mulheres compartilhou isso. Ai, minha mãe foi lá me visitar e botou o detergente do outro lado, na pia de lavar louça. Toda vez que eu chegava, estava do outro lado. Aí eu botava do lado de cá. E aí ela dizendo, né? Então, pra mãe dela,
ela funcionava melhor do lado de cá, mas ela funcionava melhor do outro lado. Então, entende, gente? E são coisas tão simples, veja, né? Porque essa questão mesmo aí, tão simples do detergente. Se você não compreende porque ele incomoda, porque isso, porque aquilo, ai meu Deus, eu acho melhor aqui, por isso, por isso, por isso. Ah, mas e você também não entende que o outro acha melhor do outro jeito, por algum motivo que seja, não significando que tá lhe afrontando, que o seu jeito tá errado, que isso, que aquilo outro, você resolve isso de outra forma, de forma muito mais leve, muito mais tranquila, né? E com muito mais paz aí para os seus relacionamentos. Então, mulher, esteja assim conformada, né, com a sua pia cheia de louça ou, né, com qualquer outra coisa que esteja fora do lugar da sua casa, qualquer coisa que você tenha ensinado e não tem sido, não tem saído como você gostaria, esteja inconformada com isso. Mas para ir buscar uma solução para essa questão, né, para ir buscar uma forma de lidar com isso em paz, né, em paz. Eu digo que, olha, tudo que Deus nos manda, eu tinha aberto até aqui a palavra aqui, que eu estava também meditando numa passagem que também me remeteu muito a tudo isso que a gente está falando aqui. Vou ler para vocês já, mas a gente precisa entender que tudo que Deus nos ensina é para nos dar paz, para que a gente desfrute dessa vida plena, independente das circunstâncias, das questões, das situações. Então, se é uma promessa, você precisa perseguir ela até encontrar. Se é uma promessa, persiga até encontrar. Não se conforme. Você viver em paz na sua casa é uma promessa. Então, persiga até encontrar. Não fique conformada. Não fique conformada, né? E aí, eu tava falando que eu tava lendo, né? E aí, eu tava lendo aqui em Tiago, tá em 1 Tiago 22, que diz assim, olha só que interessante, né? Tiago fala muito sobre a gente praticar a palavra, não ser só ouvinte, e a gente realmente colocar em prática tudo que a gente aprende na Bíblia, né? E não a gente tá ali só dizendo que tá aprendendo, mas isso não ser mostrado por nós através das nossas práticas. Ele fala e chama muita atenção sobre isso, de que isso é um grande equívoco, um grande erro, e de fato é. Por quê? Porque se eu não pratico, eu não vivo em paz. Se eu não pratico, eu não encontro esse lugar de descanso. E aí ele fala aqui, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. E aí, numa Bíblia comentada, e também em uma outra versão, ele fala aqui, né, já no 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, este tal é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque ele se contempla a si mesmo e foi-se logo e se esqueceu de como era seu próprio aspecto. E aí aqui fala, né, ele traz essa conotação falando muito assim, né, a gente olha pra gente, vê só a parte externa, e esquece, quando a gente sai dali da frente do espelho, a gente esquece de nós mesmos, a gente esquece de olhar pra gente, a gente esquece, né, quem nós somos. Por quê? Porque não diz respeito só ali ao que eu vejo no espelho, né, diz respeito ao todo, né, diz respeito ao quem Deus quer que nós sejamos, quem Jesus tem nos convidado, nos chamado a ser dia após dia. E aí, quando eu cometo esse equívoco de olhar superficialmente para mim e seguir, esquecendo rapidamente o pouco que eu vi sobre mim mesmo, o pouco que eu me conheço, eu não consigo sair desses ciclos, dessas intrigas. Porque eu não vou parar para olhar porque isso tudo me mobiliza. Faz sentido para você? Então, a gente precisa ter consciência de quem nós somos o tempo todo, para que a gente possa lidar com o outro a partir disso, das nossas qualidades e dos nossos defeitos, dos erros, né, do que ainda não está trabalhado em nós, do que o Senhor ainda está fazendo. A gente também precisa saber e olhar para isso, porque aí sim você vai começar a perceber que dentro da sua casa isso vai reverberar, isso vai construir relacionamentos saudáveis, equilibrados, leves, e vai trazer aí para sua família, né, nesse contexto, esse crescimento mesmo, esse crescimento, porque na medida que eu
reflito sobre, à medida que eu compartilho sobre, eu estou ensinando aos meus. Eu estou ensinando pelo exemplo. Eu não estou só dizendo assim, olha filha, você tem que olhar para você tem que compartilhar as coisas que você sente, você tem que ouvir os outros. Não. Mas quando eu faço, além de todos os benefícios, né, que o Senhor traz para nós quando a gente nos conhece, a nós mesmas, principalmente ali, né, a partir dos olhos dele, quem nós somos, todo o restante vai, ó, reverberando positivamente, nós vamos nos tornando cada vez mais cooperadoras dele, a começar da nossa casa. A começar da nossa casa. Então, que nessa semana você possa escolher se inconformar com qualquer questão que lhe incomode, que traga desentendimento para sua casa, que traga desconforto e que você possa aí, a partir desse inconformismo, buscar resolver isso. Buscar como resolver, né? Entendendo por que você se sente mal com isso, aprendendo a compartilhar o que você descobre que sente sobre isso e aprendendo a ouvir o porquê do outro se comportar, fazer, né? Ou não fazer o que faz. Amém? E aí a gente vai construindo, né, esse lugar para desfrutar da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, gente, olha, uma ótima semana para vocês. A gente se encontra, olha, toda segunda-feira, às 12h02. A gente tá por aqui, fazendo aqui, olha, é sempre a live, né, das inconformadas. Eu vou estar sempre trazendo algo aqui com o que você precisa se conformar na sua vida, né? Você precisa se conformar no que está vivendo, acontecendo, enfim, para que você possa, então, sair disso. Então, toda segunda-feira, né, 12h02, eu te espero aqui para a gente viver na prática o que está na palavra escrita em Romanos 12:2. A gente não se conformar com os comportamentos e padrões desse mundo, mas permitir que Deus nos transforme a partir da nossa forma de pensar, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele para cada uma de nós, tá bom? Deus abençoe sua semana. Um beijo grande. Tchau, tchau.